Seja bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui presencialmente e também online aí na sua casa. Quero dar as boas-vindas a todos aqueles que estão aqui na rua Olavo Bilac, na rua Olavo Bilac 122, aqui em Panambi, e aquelas demais pessoas que também estão acompanhando de todos os lugares do mundo, né, estão acompanhando através da internet. Nós somos o ponto de pregação da Igreja Metodista Livre no Rio Grande do Sul. Estamos aqui para servir a comunidade, compartilhar a palavra, o cristianismo bíblico, atender às necessidades das pessoas, estarmos num trabalho de pastoreio real, visível, de acompanhamento. E você é bem-vindo, bem-vinda para fazer parte dessa comunidade. Hoje com um diferencial, né? Para aquelas pessoas que sentem no coração de contribuir. Também temos aqui, então, aqui embaixo o QR Code. Você pode apontar o QR Code. Todo o valor, né, que é depositado por esse QR Code vai ser usado integralmente, aplicado integralmente na expansão do trabalho missionário aqui. Você é convidado, se Deus assim tocar o seu coração, a participar disso. Nós estamos hoje, né, para louvar ao Senhor, para receber da sua palavra. Então, assim como eu digo para os que estão aqui, não é uma live, né? Não é uma live, meu irmão, minha irmã. É um culto. Então, participe, ore junto, cante junto, louve o Senhor. Quem quiser, fale, coloque nos comentários, glória a Deus, pedidos de oração também, né? Coloque nos comentários e juntos vamos agradar o coração de Deus com esse momento de culto. Vamos consagrar esse culto ao Senhor. Meu Senhor, meu Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, pela liberdade que tu tem nos dado, Senhor, meu Deus, de cultuar o teu santo nome, de podermos, Senhor, meu Deus, sem ser escondidos, sem ser com perseguição física, a gente poder sair dos nossos lares, ir até uma casa de oração e estarmos juntos. Eu quero te agradecer por essa liberdade, Senhor meu Deus, que nós possamos aproveitar. Lembro, Senhor meu Deus, no tempo em que nós estamos vivendo sobre uma pandemia de doença e que as pessoas diziam que agora entendiam o valor de uma casa de oração e, né, porque não podiam vir. E também, Senhor meu Deus, e tu nos desse agora a liberdade de volta estarmos, que nós possamos aproveitar esse momento do Senhor meu Deus, te louvando. Eu quero pedir que a tua bênção seja derramada sobre todos que estão aqui, Senhor meu Deus, aqui no nosso ponto de pregação da Igreja Metodista Livre no Rio Grande do Sul, e também daquelas pessoas que estão acompanhando, seja no hospital, seja em suas casas, seja no ambiente de viagem, onde quer que esse sinal de internet esteja chegando, Senhor meu Deus, essa transmissão esteja chegando, que a tua graça, a tua misericórdia seja sobre cada um. Vem receber, Senhor meu Deus, os nossos lábios, o verdadeiro louvor. Vem, Senhor meu Deus, acolher a adoração do nosso coração. Pai amado, em nome de Jesus, peço, Senhor meu Deus, que também teu Espírito Santo esteja nos dando Espírito e vida através da palavra. Vem receber agora, Senhor meu Deus, o louvor dos nossos lábios e coração, em nome de Jesus. Amém. E meu querido, minha querida, lembre-se que isso não é uma live, é um culto. Então você pode louvar, cantar. Não é eu que tenho que ouvir, é o Senhor, nosso Deus, que quer ouvir o cântico da tua voz. Amém? Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção.
vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir a minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim, Senhor, acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim, Senhor, acha em mim um verdadeiro adorador. Senhor, meu Deus, queremos te adorar em espírito e verdade. Queremos declarar, Senhor, que só Tu és santo. Queremos declarar, Senhor, meu Deus, que a Tua presença está nesse lugar. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a vivermos guiados pelo Teu Santo Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Tua presença é real. Aqui nesse lugar, Tua presença é real. Aqui nesse lugar, então eu louvarei. Então te adorarei, então me renderei totalmente a ti. Junto com os querubins cantamos Santo, e com os serafins cantamos Santo, junto com a igreja cantamos Santo, Santo é o Senhor. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Totalmente a ti. Convido a pastora Keila para estar trazendo uma palavra de preparação. Logo teremos mais um louvor. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10 diz assim: Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Querido, querida, Deus não deve nada para ninguém. Se você investe na obra do Senhor, o Senhor há de te recompensar, porque Ele não deve nada para ninguém. A gente investe em tanta coisa, por que não investir na obra de Deus? Se você sente no teu coração de investir nessa obra que está no começo aqui em Panambi, aqui tem o QR Code na tela do teu celular, onde você pode contribuir com a obra do Senhor. E os presentes podem... E os presentes que estão aqui, nós vamos consagrar as ofertas que já estão aqui no gasofilaço. Pedir ao pastor Danielson que esteja orando aqui, consagrando essas ofertas. Meu Senhor e meu Deus, nós te damos graças, porque tudo que nós temos é Tu que nos deu. Então, na verdade, Senhor meu Deus, nós não estamos nem te dando nada.
porque tudo vem de ti e o que é teu nós te damos, para que a tua obra possa crescer, para que vidas sejam encontradas, vidas sejam resgatadas, para que haja sustento, Senhor meu Deus, nas visitas, que haja sustento, Senhor meu Deus, para essa casa de oração estar aberta, que haja sustento, Senhor meu Deus, que possa sobejar de tal maneira que possamos até ajudar os necessitados. Por isso, Senhor meu Deus, eu peço, abençoe, Senhor, consagre, Senhor meu Deus, esses dízimos e ofertas aqui colocados. Também, Senhor meu Deus, consagro as ofertas que são dadas através do QR Code e peço, Senhor meu Deus, pela tua graça, tua misericórdia, provenha, multiplique, que não falte ganho, Senhor meu Deus, que haja emprego, que haja condições de cada um daqueles teus filhos, Senhor meu Deus, poderem sustentar o seu lar, ter uma vida digna e também fazerem parte dessa obra através de suas contribuições. Nós te agradecemos, entregamos tudo a ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Então já fica aqui, irmã, que a gente já vai... A pastora Keila já pode fazer a oração, então, pela palavra. Pai Celestial, abra nossos ouvidos espirituais e fala conosco essa noite. Que essa mensagem alcance muitas vidas, muitas almas, muitas famílias, e que o Senhor use o pastor Danielson, que não saia nada dele mesmo, mas o Espírito Santo falando através dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, enquanto vocês vão abrindo o livro de Apocalipse, no capítulo 1, o último livro da Bíblia, Apocalipse. Às vezes as pessoas têm medo, acham que Apocalipse é alguma coisa assustadora, e não. É um livro santo, e a palavra do Senhor é boa, a palavra do Senhor nos edifica, só a gente precisa ler com entendimento. Se a gente não ler com entendimento, fica confuso mesmo. Mas graças a Deus que Deus deu a oportunidade para nós estarmos aqui hoje, lendo não só o texto, mas compreendendo o texto a partir do Espírito Santo, amém? Lembrando, né, esse ano em que a Igreja Metodista Livre completa 90 anos aqui no Brasil, né, são mais de 100 anos, né, perdi agora a data, 1860, né, dá quase 150 anos aqui no mundo, né? Mas 90 anos só aqui no Brasil. Nós estamos aproveitando para, nos cultos passados, a gente estava falando sobre o que é igreja, não o que é a Igreja Metodista Livre, o que é a igreja do ponto de vista bíblico. E hoje, como foi anunciado, nós começamos uma nova... Agora que nós já sabemos o que é igreja, e se tu quiser, tu pode assistir os vídeos anteriores para se lembrar, mas agora que a gente já sabe o que é igreja, o tema, a partir de agora, é a igreja que Jesus quer. Agora sim, a gente já sabe o que é igreja. Agora a gente vai ver a igreja que Jesus quer. Né? O que Jesus aprova, o que Jesus reprova. Amém? Então, vamos começar a fazer a leitura que está em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 20, depois a gente vai ter mais uma leitura. Nós começamos do versículo 12 ao versículo 20. Aqui, João, em sua visão, né, ele teve um encontro com Jesus, espiritual com Jesus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como uma voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caiu aos seus pés como um morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão,
direita e os 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando Deus fala uma profecia, ele já dá a interpretação, né? Então, aquilo que Deus já interpretou pertence a nós, aquilo que está em mistério não pertence a nós, mas o livro de Apocalipse tem várias chaves de interpretação, e aqui Jesus já começa interpretando. Ele se apresenta, Jesus ressuscitado, não mais uma pessoa surrada, não mais uma pessoa com marcas da cruz, sim, os furos nas mãos, sim, nos pés, sim, mas não mais com aquela aparência degradada, mas agora uma aparência gloriosa, o cabelo branco como a neve, representando ele como eterno, como alta sabedoria, como grande sabedoria. Né? A gente já falou outras vezes sobre o cabelo branco, o significado do cabelo branco, né? E seu rosto resplandecente, da sua boca saiu uma língua como uma faca de 2 gumes, ou seja, a justiça de Deus na palavra de Deus. Ele representava a justiça de Deus através da sua palavra. E ele esclarece, não tema, não precisa ter medo, sou eu, sou o primeiro e o último, aquele que estive morto, mas vivo para sempre. Nós não estamos servindo a um Deus morto, nós não estamos sendo acompanhados por uma ideia que morreu há 2000 anos atrás e continuou simplesmente como uma ideia filosófica. Nós somos acompanhados por aquele que iniciou o trabalho. Jesus, ele continua no meio das igrejas. E aí que ele falou, as 7 estrelas que eu tenho na mão são 7 anjos. O que significa anjos? Mensageiros, responsáveis, representantes de Deus, ou seja, 7 líderes, 7 pastores e candeeiro. O candeeiro é no ambiente, que na verdade é um menorá, né? Um menorá, um candeeiro feito de óleo, né? Ele se está num lugar de escuridão, aquele candeeiro ilumina. Da mesma maneira, Jesus já começa a dizer o que ele quer das igrejas. O mundo é tenebroso, o mundo é sombrio, o mundo, as cidades onde as igrejas estão colocadas têm problemas sociais, problemas políticos, problemas econômicos, tem violência, tem vícios, tem imoralidade, é um mundo tenebroso, mas a igreja deve estar lá como um candeeiro aceso e não apagado. A igreja tem que ser uma referência, um diferencial, tem que se sobressair no meio da escuridão. Então, a igreja é o candeeiro. E João vê Jesus segurando as estrelas na mão e passeando entre os candeeiros. O que ele quer dizer? Né? O que essa visão nos traz? O que Jesus quer é que os líderes das igrejas estejam na mão de Jesus. Não estejam tomando decisões por conta própria, não estejam focados na sua própria visão, na sua própria estratégia, mas estejam nas mãos de Jesus, sejam conduzidos por Cristo. E o que Jesus quer para cada igreja? Primeiro, que seja um candeeiro aceso, que faça diferença. E segundo, que permita, né? Não é que Jesus, a verdadeira igreja é onde Jesus está presente. O que quer dizer com isso, pastor Nelson? Quer dizer que as igrejas, Jesus não está presente? Em algumas não. Porque algumas expulsam Jesus por suas próprias doutrinas. Inventam doutrinas que Jesus não disse. Exercem o ministério de Jesus que disse que não era para fazer. Coloca coisas externas mais importantes do que Jesus. Nesses lugares, Jesus não está. Então, aqui Jesus já começa dizendo, os obreiros, a liderança da igreja tem que estar na mão de Cristo. Não pode estar tomando decisão própria. Tem que estar na mão de Cristo. Tem que estar dirigindo. E a igreja tem que estar acesa. Aí que ele já começa dizendo o que é uma igreja que ele quer. A gente já sabe o que é uma igreja. Agora, como Jesus quer? Jesus quer uma igreja que ele esteja no poder. Não uma diretoria, não uma junta de econômicos, não um partido político, muito menos uma associação secreta, muito menos vontade humana, mas sim ele esteja na mão, com ele na mão. Né? A liderança tem que seguir o padrão de Cristo.
e não seu próprio padrão. Ah, mas eu tenho uma visão que é diferente. É diferente do que Jesus ordenou, então não é igreja. Não está na mão de Cristo. A gente precisa andar na mão de Cristo. E eu quero dizer para vocês que a tua família na tua casa também é uma igreja. E como é que ela tem sido? Ela tem sido luz para as famílias em volta? As famílias estão tenebrosas, né? Tem problemas, problemas, mas a família de vocês é um candeeiro aceso que resplandece na escuridão. Os pastores da igreja, né? Os pais, os avós, né? A liderança da tua casa está na mão de Cristo, está seguindo Jesus Cristo, porque a família é a primeira igreja. A gente não está falando só de igreja onde várias famílias se reúnem como ponto de pregação da Igreja Metodista Livre aqui no Rio Grande do Sul, né? É um lugar onde várias famílias vêm para se reunir. Mas esse ponto, a igreja familiar, a igreja formada pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó, pelos netos, pelos filhos, essa igreja aí na tua casa é um lugar de luz? Se não é, venha buscar a luz. Jesus é a luz. Venha congregar numa igreja para que tu possas fazer parte dessa luz. Mas daí ele começa e ele apresenta 7 igrejas, né? Ele está com 7 igrejas na mão. E daí, meu irmão, minha irmã, tem muitas explicações, muitas ideias para essas 7 igrejas. E eu vou dizer assim que uma das ideias mais faladas é que cada uma dessas ideias representa uma fase histórica da igreja. E daí nós estaríamos hoje na igreja de Laodiceia, né? na fase da igreja de Laodiceia. Meu querido, minha querida, não que isso não sirva para a gente entender momentos da igreja, porque a palavra de Deus ela é riquíssima. Não dá para ser explicada por uma única forma de interpretar. Ela é muito rica. Mas se o livro de Apocalipse fosse só um calendário, então todo o que passou antes já não vale mais. Vale até agora para frente. E a palavra do Senhor diz que ela mesma é toda válida. Então o livro de Apocalipse, ele é válido. E eu quero chamar a atenção que 7 é o número da perfeição para os hebreus da época, né? E até hoje, né? Tem os 7 representam um símbolo de perfeição. Então, quando o escritor de Apocalipse usa o número 7, né? Quando Jesus chama 7 igrejas, ele está falando de todas as igrejas da terra. Ele não está falando só dessas 7. Porque daí, se fosse só dessas 7, então não tinha que estar na Bíblia. Tinha que estar lá. Aí, por exemplo, né, a carta para a igreja de Éfeso ficava na igreja de Éfeso. A carta da igreja, né, de Esmirna fica para a igreja de Esmirna. A carta para Pérgamo. Mas por que foi colocado na Bíblia? Porque essas 7 representam todas. 7 é o número da perfeição. Ou seja, todas as igrejas do mundo. Todas as igrejas do mundo. Quero chamar a atenção que Jesus aponta. E tanto é que isso foi distribuído entre todas as igrejas. Não ficou só em Éfeso, Pérgamo, Esmirna. Não. Foi distribuído para todas as igrejas e está hoje na nossa mão aqui, no ponto de pregação da Igreja Metodista Livre. E é para nós também. Então, 7 como sendo um número totalitário, um número da perfeição. Né? E Jesus vai apontando problemas que ele diz que tem que ser resolvido e situações que ele aprova, para que a gente aprenda qual é o tipo de igreja que ele quer. A gente já sabe que uma norma geral é uma igreja que resplandece no Espírito Santo, que seja diferente do mundo, que não ande no padrão do mundo. Essa é uma das coisas, né, que resplandeça sobre as trevas do mundo. E a outra coisa, cuja liderança está nas mãos de Jesus. Isso vale para todos. Agora Jesus começa a pegar, através de cada carta, pegando pontos positivos das igrejas e comparando com pontos negativos, e dando a solução, porque Jesus não é o acusador que fica dizendo isso está tudo errado e não dá a solução. Não, ele fala dos aspectos positivos, ele fala do aspecto negativo e daí ele apresenta a solução e a promessa. Jesus, ele é completo, ele não deixa passar nada. Então, hoje nós vimos esse aspecto geral, mas vamos ver o que ele fala para essa primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Olha só.
Essas coisas, isso é Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 em diante. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo declaravam-se apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tem perseverança e superaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Isso aqui Jesus está elogiando, está dizendo, é assim que tem que ser. Daí ele fala assim, tenho porém contra ti, agora ele vai falar o que precisa corrigir. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, vai tirar a igreja do lugar. Né? E tenho, contudo, a teu favor, que odeie as obras dos Nicolaitas, né? Que eram uma seita que tinha na época, as quais eu também odeio. Agora é para todos nós. Deixa eu ver, tu tem ouvido para ouvir? Isso. Assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, a todas elas. Ao vencedor, darei semente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem é o vencedor? O vencedor é aquele que corrige aquilo que está errado e fortalece aquilo que está certo. Então, o que Jesus vai começar a dizer a partir desses textos? Ele vai apresentar o que é bom, vai apresentar o que precisa corrigir e depois vai trazer uma promessa caso tu corrija. E isso vale para pessoas, porque quando diz assim, tenha a teu favor que eu dei as obras nicolaítas, vamos pegar então os elogios. O que Jesus elogiou? Jesus elogiou as obras que essa igreja tem feito, né, de evangelismo, de ação social. Então, isso é uma coisa que Jesus gosta. Evangelismo, ação social, Jesus gosta. A tua perseverança, o que é perseverança? Apesar das dificuldades, o povo continua se reunindo, o povo continua presente, fazendo a sua parte, mesmo cansado, mesmo desanimado, mesmo que coisas externas estejam atrapalhando, eles perseveram juntos. Que não pode suportar homens maus. O que é dar suporte? Né? Dar suporte a homens maus. Perceber que fulano de tal, na verdade, não é um pastor de verdade. Ele só quer saber de dinheiro, de fama. Ele não quer saber de pregar o evangelho. E daí tu não dá suporte, tu não dá apoio, tu não divulga, tu não, né? Esse tipo de coisa é não dar suporte, não suportar os homens maus, que se declaram apóstolos e não são, e que eu achasse mentiroso. Ter discernimento para saber quem é que realmente está servindo ao evangelho e quem está servindo aos seus próprios interesses. Aquele que se diz apóstolo, mas na verdade não é. Aquele que se diz líder, mas na verdade só está interessado em dinheiro, poder e fama. Então, não está fazendo a obra de Deus. E aqui Jesus elogia quem não dá suporte para esse tipo de pessoa. Né? Uma coisa bem interessante que eu acho legal assim, em igrejas sérias, como a Metodista Livre é uma das igrejas sérias, de não convidar ninguém para pregar que não seja realmente conhecido por testemunho e palavra. Não sai convidando só... fulano, pregador X lá, está famoso, então vamos convidar ele para chamar atenção. Não. Quem é convidado para pregar é aquele que prega a palavra de Deus e tem bom testemunho. Mas aquele músico, aquele cantor, aquela cantora gospel está famosa. Não, a gente não chama cantor famoso, cantora famosa. A gente chama ministro de louvor, que vai ali para ajudar a igreja na adoração. Né? Então, esse tipo de coisa. Não deixar esses falsos pastores farmar a aura. Não deixar eles se sobressair. Não, a gente dá apoio àqueles que são sérios, àqueles que realmente têm compromisso com Deus, aqueles que pregam sim, mas têm também um bom testemunho de vida, aqueles que vivem aquilo que pregam. É esse tipo de pessoas que a gente deve dar apoio. E aqueles que não fazem isso, os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos pastores, os falsos ministros de louvor, esses a gente deixa de lado. Esse a gente entrega para a justiça de Deus. A gente não dá apoio. Jesus elogia quem faz assim.
E mais uma vez ele disse assim, e tem perseverança e suportasse provas por causa do meu nome. Situações que a igreja enfrentou, que ela quase morreu, igreja se divide, igreja que fica sem dinheiro, igreja que, né? E a pessoa, por amor ao nome de Jesus, diz, não, nós estamos passando por luta, mas vamos perseverar juntos, vamos continuar unidos. Isso Jesus elogia. Mas daí ele fala o seguinte, contra ti tenho que abandonaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor? É aquele entusiasmo que a gente tem, aquela vontade de participar das coisas da igreja, que a gente, de fazer a obra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de participar de momentos de oração, de participar de cultos, de fazer evangelismo de rua, aquela vontade apaixonada de servir a Deus. Jesus condena não, ele repreende quem abandona o primeiro amor. E daí ele diz assim, volta onde caíste, reconhece quando foi que tu parou de fazer o que tu estava, quando foi que tu estava bem, que tu estava participando, ativamente, que tu estava entusiasmado com a palavra de Deus, estava entusiasmado com a obra do Senhor. Quando foi que tu começou a parar? Aconteceu alguma coisa? Então volta na memória, tenta entender o que aconteceu e corrige isso antes que ele tire o candelabro, a presença dele da igreja, ou que ele mude a igreja toda de lugar, porque Jesus já disse assim, que o reino de Deus, né, ele falou isso para os fariseus, que o reino de Deus seria tirado deles e dado para um povo que apoiasse. Jesus está falando isso aqui de novo. As pessoas que não se arrependem, não voltam do apoio, elas vão perder o apoio, inclusive, da igreja, porque a palavra de Deus diz assim. E diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Outra coisa, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, ou seja, odeias as heresias, né? Os nicolaítas, eles ensinavam coisas fora da Bíblia. Eles ensinavam coisas que contrariavam os ensinos de Jesus. Eles não se seguiam pela palavra de Deus, mas pela filosofia deles próprios. E daí Jesus disse, eu odeio esses aí e eu elogio vocês por vocês também elogiarem quem é idólatra, quem é herege, né? Quem prega heresia. Né? A igreja que Jesus quer é uma igreja que tenha consciência do que está fazendo, que realmente que identifique o que é doutrina de Jesus, doutrina bíblica, e o que é a opinião dos homens. Hoje em dia tem muitos. Tu entra na internet, tem um monte de gente dizendo, eu descobri um segredo da Bíblia. Não tem segredo da Bíblia. Não tem segredo da Bíblia. Um segredo da Bíblia. Eu descobri tal coisa. Isso é coisa do Antigo Testamento. Não, peraí. Tem que ver, tem que estudar. Não é opinião de um influencer, ou mesmo de um pseudo-teólogo, ou de alguém que se diz apóstolo, ou que se diz pastor, ou que se diz teólogo, e que está falando contra a palavra de Deus. Isso, Jesus se agrada. Jesus se agrada quando tu tem esse discernimento e escolhe estar na palavra de Deus. E aqueles que vencerem, ou seja, aqueles que conseguirem se corrigir, ele não está... Jesus ele não aponta o erro para nos humilhar, para nos descartar. Não, ele aponta o erro para que a gente possa estar corrigindo. E aqueles que conseguirem corrigir, aqueles que voltarem ao primeiro amor, aqueles que voltarem à perseverança, à participação, aqueles que levantarem da onde caíram e voltar à prática das primeiras obras, né? Fervor em participar das reuniões, fervor em fazer evangelismo, fervor de querer ajudar a obra. Né? Esses que venceram, dar-lhe-eis que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Lá em Gênesis, a árvore da vida foi tirada e guardada para que ninguém se alimentasse dela. Mas para aqueles que se corrigirem, aqueles que voltarem, Jesus garante que vai provar da árvore da vida, ou seja, vai ter a vida eterna.
Jesus está dando o caminho da vida eterna nesse conselho, meu irmão, minha irmã. E não é pouca coisa, porque o contrário da vida eterna é a morte eterna. Não existe um meio termo. Ou é vida eterna ou é morte eterna. Qual que tu quer? Jesus está dizendo, aqueles que se converterem, aqueles que corrigirem, aqueles que fortalecerem o que fazem de certo, mas corrigirem o que faz de errado, esses comerão da árvore da vida eterna. Não existe um meio termo. Ou é a vida eterna ou o oposto. E você que escolhe, é nós que escolhemos, não por vontade própria, mas por atitudes. Então, a palavra de Deus está nos mostrando o que é ser igreja como Jesus quer. Ele quer uma igreja que seja luz diante da escuridão e que ele esteja participando, esteja andando entre essa igreja, que ele faça parte. E olha só que interessante, ele não está dizendo que é uma igreja só, ele está dizendo 7, ou seja, tem várias. E ele caminha nas 7. Ele caminha em todas as igrejas que estão luz. Né? Ele deixa, agora num lugar onde não tem arrependimento, ele até tira a luz que tinha para levar para algum outro lugar, para um povo que queira. Quem tu quer ser, meu irmão, minha irmã? Tu quer ser aquele que vê a luz sendo retirada? Tu quer seguir sem ter o primeiro amor? Não voltar, não refletir sobre onde tu perdeu o teu entusiasmo e continuar nessa vida? Ou tu quer ser aquele que come da árvore da vida? Eu digo para vocês, eu quero provar do fruto da árvore da vida. Eu quero ter a vida eterna. E por isso eu acredito em refletir sobre o que eu fiz de errado, para que eu possa corrigir. Para que eu possa corrigir. Deus está nos chamando à correção. Talvez tu tenha se desanimado de congregar, tu tenha se desanimado de participar da obra do Senhor, então eu te convido a retomar o caminho e a voltar aonde Jesus está, que não tem nada a ver com marketing humano, mas tem a ver com a presença do Senhor, onde a vontade dele está sendo cumprida. Faça parte desse movimento, meu irmão. Não fique de fora. Minha irmã, abra mão de convicções próprias e siga a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. As nossas convicções não. Que a gente possa entender e viver essa palavra. Meu Senhor, meu Deus, muito obrigado pela tua palavra que se renova a cada dia. Eu peço a tua bênção, Senhor, meu Deus, para que a gente possa, Senhor, meu Deus, voltar aonde a gente caiu, retomasse, nosso Deus, o primeiro amor, voltar, Senhor Deus, às práticas de evangelismo, de vida devocional, de participação, de contribuição, nos arrepender da apostasia e voltar, Senhor meu Deus, a cumprir Tua palavra. Livra-nos, Senhor, de falsos apóstolos, livra-nos, Senhor, de doutrinas falsas, dá-nos, Senhor, entendimento, para que a gente possa renunciar e rejeitar e não dar suporte, nem a falsas doutrinas, nem a falsos obreiros. E pedimos, Senhor meu Deus, que o Teu Espírito Santo não seja retirado de nós. Permanece no nosso meio, Senhor meu Deus, como igreja doméstica, permanece no nosso meio, como ponto de pregação, permanece no nosso meio. Senhor meu Deus, se essa palavra chegar em pessoas que fazem parte de outras denominações, da mesma maneira, Senhor meu Deus, que não seja retirado a Tua presença, mas que haja arrependimento e transformação. É isso que eu te peço, Senhor Deus, e continue falando conosco através desses textos de Apocalipse. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da bênção final, vou convidar a pastora Keila para estar fazendo um momento de oração. Pessoas enfermas, pessoas com dificuldades econômicas, pessoas com dificuldades de fé. Dá tempo ainda de tu colocar teu comentário aqui. Né? E depois vou estar impetrando a bênção final. Rogamos, Deus Pai, para as pessoas enfermas, que o Teu Santo Espírito possa tocar e possa, Senhor, curar. Rogamos por pessoas que estão passando por luto, Senhor, por pessoas que estão passando por dificuldade financeira. Rogamos a Ti, meu Deus, por pessoas que estão desempregadas. Rogamos a Ti, Senhor, por quem está desanimado.
Pedimos o teu toque, a tua bênção, a tua cura, a tua restauração, a tua infinita bondade e misericórdia, Senhor. Rogamos por quem está apostatado, Pai, que o teu Santo Espírito venha avivar. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém. Queridos, o ponto de pregação da Igreja Metodista Livre no Rio Grande do Sul é aqui em Panambi, bem no centro, na rua Olavo Bilac, 122. Também vocês podem agendar também um pedido de visita. Lembrando que nós também temos trabalho de casa de paz, temos estudos de discipulado, tudo à disposição daqueles que querem voltar às primeiras obras e fazerem parte para ser os vencedores que vão comer do fruto da árvore da vida. Amém? Contem conosco sempre. Né? Nós retornamos domingo que vem, se assim Deus permitir, e você sempre é um convidado bem-vindo. Vamos estar orando. Meu Senhor e meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, obrigado, Senhor meu Deus, por cada pessoa que participou desse momento devocional. Eu peço que a tua bênção seja derramada sobre cada um que está assistindo o vídeo ao vivo, que está presente nessa casa, nesse ponto de pregação da Igreja Metodista Livre, e também, Senhor meu Deus, sobre aqueles que vão assistir depois através de outras plataformas, através de cortes, em nome de Jesus. Por isso eu peço a tua bênção que cura, liberta, transforma, restaura, provê e guarda na paz que excede a todo entendimento. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz, na graça de Deus. Forte abraço e até nosso próximo encontro. Deus abençoe.